Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois bem, nós vimos já a introdução, ou seja, a contextualização do livro, e agora a gente vai começar a carta propriamente dita. Na introdução, que vai até o verso 5, Paulo começa já com uma descrição de si mesmo. Ora, isso não é comum de Paulo. A maioria das cartas de Paulo começa com um encorajamento, falando sobre a população, falando sobre os irmãos e depois, eventualmente, se for o caso, ele passa para as críticas. Não é assim aqui. Aqui ele já começa a falar sobre si mesmo. Por que ele faz isso? Porque ele quer transmitir, já de início, uma mensagem, uma imagem de autoridade. Paulo tem autoridade. Então, não é porque ele não está em Jerusalém ou ele não foi um dos 12 escolhidos pelo Senhor que ele não tem autoridade. Ele é, sim, um apóstolo. E o que é ser um apóstolo? É ter um carimbo, uma chancela, uma autorização e uma autoridade oficial. Um apóstolo representa alguém. Quem o apóstolo representa? Uma pessoa especial que é o próprio Deus. Portanto, ele é sim um apóstolo. Ele se identifica com aqueles que estão em Jerusalém. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus. Ele escreve para esta comunidade dos Gálatas, aquela região toda, que estavam querendo fazer uma distinção entre os apóstolos de Jerusalém e ele. E ele está dizendo aqui, então esta primeira parte é uma defesa de si mesmo, é uma defesa do seu apostolado. Ele é, sim, apóstolo de Jesus Cristo por ordem divina. Ele não foi eleito por alguém, ele não foi eleito por Pedro, Tiago, João, qualquer um dos 12. Não, ele não foi um seguidor pessoal de Jesus. Não, ele não testemunhou a ressurreição, mas ele viu o Cristo ressurreto. Como assim ele viu Cristo ressurreto? Sim, meu amado, na estrada de Damasco, ele viu sim, e ele recebeu a mensagem de Cristo ali. A sua autoridade, portanto, não é humana, a sua autoridade é divina, a sua autoridade vem de Deus. Ele conversou com Cristo na estrada de Damasco, ele foi chamado ali na estrada de Damasco, ele recebeu um ministério de Deus, diretamente de Deus, e esse ministério depois ele foi confirmado por Ananias lá em Damasco. O amado pode ver esta passagem quando ler Atos. Lá em Atos, toda essa passagem é explicada. Pois bem, ele fala agora de Deus Pai. Esse Deus Pai era a fonte de toda a autoridade. Este Deus foi quem lhe deu a autoridade de apóstolo. Ele sabia que Cristo havia sido ressuscitado. Ele sabia que quem ressuscitou a Cristo foi Deus. E ele também sabia que a sua missão havia sido dada por eles, por Cristo e confirmada por Deus. Então, o que ele faz agora é dar esse início, se apresentar e dizer: esta carta é para vocês, igrejas da Galácia. Por que é igrejas? Significa dizer
que havia mais de uma igreja na região da Galácia. No vídeo passado nós mostramos no mapa que a Galácia era uma área bastante grande. Então aqui o que ele está falando é que aquela carta era uma carta para ser compartilhada. É uma carta que era muito usada antigamente dessa maneira. Então eles escreviam a carta para uma igreja, esta carta depois era lida em outra igreja, depois em outra, ou seja, ela fazia um circuito, sendo que ela seria lida e compartilhada por várias comunidades lá na Galácia. Era uma carta, portanto, circular, era uma carta para todos lerem. Todas as comunidades que estavam afetadas por esta mesma ameaça, essa ameaça à liberdade que eles receberam em Cristo Jesus. Ele fala de paz e de graça. Isso sempre acontece. Esse é o início das cartas de Paulo, começa ali, paz e graça. Paz agora tem um sentido diferente, tem uma aplicação diferente nesta carta. Por quê? A paz só é possível pela obra que Deus realizou através da vida de Cristo, da obra de Cristo na cruz, por nós cristãos. Paz, nós temos paz quando somos reconciliados. O pecador é reconciliado com Deus. Então Deus reconcilia o pecador consigo mesmo. Como? Através da obra de redenção de Jesus. Jesus, ele redimiu o homem, as pessoas, né? O homem, quando eu falo homem, a população toda, limpando-nos dos nossos pecados. E isto significa que, se nós somos limpos do nosso pecado, nós estamos em comunhão com Deus e, portanto, nós temos graça e paz. Esta graça é o favor que ele nos deu. É o favor de Deus na pessoa de Cristo. Não houve mérito humano aqui, é isso que Paulo está explicando. Nós somos salvos, nós somos redimidos, nós somos perdoados, nós estamos em paz com o Senhor pela graça. Nós não fizemos nada, nós não temos condição de ganharmos a nossa salvação, a nossa redenção. Nós não temos condição disso. Como você sabe que a gente não tem? Porque eles ficaram a história inteira deles tentando redimir-se do pecado, fazendo sacrifícios com animais, etc. Isso não funciona. Isto era um prenúncio, isto era um símbolo do que viria. Todo esse sistema sacrificial, ele foi montado para prenunciar, para indicar que haveria de existir um Messias, um ungido, que daria a sua vida, que executaria a lei e através dele nós seríamos salvos. Então esta é a mensagem da cruz, esta é a mensagem da salvação. Não é pelas obras, não é pela circuncisão, não é por nada que eu possa fazer, não é pelos sacrifícios que eu possa, um holocausto, uma oferta, não é por isso, é pelo Senhor. Isto é graça, não foi mérito humano. Então esta graça nos trouxe paz, um dos grandes frutos do Espírito, é um símbolo de reconciliação. Então agora nós temos que tomar cuidado, e Paulo estava preocupado com isso, de voltar ao legalismo, de voltar à lei, para decair da graça. Decair da graça é esquecer-se que foi a graça que te salvou e tentar um outro método de chegar a Deus. Esse outro método de chegar a Deus não
procede, não nos leva a Deus. O que é que nos leva a Deus? O que é que nos salva? O que é que nos liberta? O que é que nos redime? A morte de Jesus na cruz, que já aconteceu. Então, esta fé em Jesus, naquilo que ele fez, tá? É o que vai nos salvar, nenhuma ação humana. Então Paulo não está sugerindo que eu saia de um ambiente hostil. Não, o que Paulo está sugerindo é que desta forma eu vou vencer um ambiente hostil. Os incomodados que se mudem? Não, nós vamos vencer o incômodo, nós vamos vencer a prova, nós vamos vencer aquilo que está nos oprimindo. A vontade de Deus, né, é a libertação do homem do mal, é a libertação desta prisão onde nós estávamos. Isto era um plano de Deus já desde a fundação do mundo, lá quando Adão pecou. Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, já houve esta intenção. Como é que você sabe disso? Porque está escrito que haveria esse antagonismo entre a mulher e a serpente. Então, a mulher, o filho, o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Então, esta era a vontade de Deus, era de libertar o homem do poder do mal. E aí, a razão pela qual nós podemos dar glória a Deus, né? Esta é a razão de exaltar o nome do Senhor, porque tudo isso nos foi feito, nos foi dado por graça, por amor, por misericórdia. Eu não preciso fazer mais nada a não ser confiar, a não ser confessar, a não ser acreditar. Então, esta é a nossa parte. E a parte do Senhor é a salvação, é o livramento da opressão, do mal, do pecado. Paulo se admira. Agora ele passa a falar do abandono da fé, né? Ele se admira como os Gálatas tão rapidamente caíram em apostasia. O que é apostasia? Apostasia é se desviar da fé, é se desviar dos ensinamentos. Paulo está dizendo muito claramente para nós aqui: Deus não nos chamou pela lei. Deus não nos chamou pela lei, porque isso foi no Antigo Testamento. Agora eu tenho uma outra aliança. Eu estou em aliança com Jesus. E a aliança com Jesus é a aliança da graça. É a aliança da salvação pela fé. Então Deus chamou os Gálatas pela graça e Deus nos chama pela graça. A salvação, né, não depende de circuncisão. Se a salvação dependesse da circuncisão, isso era um evangelho falso. Então não tinha graça, então não tinha amor, não tinha misericórdia, porque eu estou fazendo aquilo que eu sempre fiz. Então é falso esse evangelho? Pior do que isso, não que seja falso, mas é uma perversão do evangelho verdadeiro. Aquilo que eles estão ensinando é uma perversão. O que é uma perversão aqui? É mudar o caráter de uma coisa, o caráter essencial. Então, vamos dizer assim, Jesus morreu por nada na cruz? Já que eu consigo a minha salvação pela circuncisão, então, para que ele morreu na cruz? Então a salvação não depende de circuncisão, não depende de obras, não depende de nada disso. Isso é uma perversão, isso é uma distorção maligna. Não se dá ênfase à verdadeira obra do Senhor, que foi nos resgatar do pecado, do mal, lá na cruz pela sua morte. Ele morreu por nós e isso não vale nada. Estou dizendo isso, que isso não vale nada. Este evangelho, o evangelho
que Jesus veio trazer para nós, a obra que Jesus veio trazer para nós, ela é suficiente para que nós possamos ser salvos. Ela é suficiente para isso. O Evangelho não é de Paulo, o Evangelho é de Cristo. E se o Evangelho é de Cristo, ele é imutável, não tem mudança. É este o Evangelho e sempre foi o Evangelho. Não interessa se é Paulo que prega, se é Pedro que prega, se é João que prega, se é Tiago, se é Marcos, se é Lucas. Não me interessa quem prega. Interessa que o Evangelho é de Cristo. E se ele é de Cristo, ele é imutável. Paulo vai além. Paulo vai além e ele diz que se ele estiver pregando um evangelho diferente, ou mesmo se um anjo vier pregar um evangelho diferente, que ele seja anátema. Então, qualquer acréscimo, qualquer mudança, qualquer perversão aqui, ele é entendido como sendo anátema. Anátema é relacionado com o que nós vimos lá no Antigo Testamento, que é chamado de herém, aquilo que é dedicado a Deus, aquilo que que tem que ser destruído. Tá? Então, que seja anátema, que seja maldição, que seja destruído. Se eu falar qualquer coisa que seja diferente, que seja destruído. Que se um anjo vier aqui falar, que seja destruído, que ele seja anátema. É uma expressão que indica a separação de Deus. Então, essa expressão subentende que Deus desaprova aquilo que está sendo dito. É o contraste entre obra e entre graça. É graça do Senhor. Jesus morreu e agora eu estou menosprezando o que ele falou. Né? A mensagem, portanto, aqui, meu amado, ela é superior ao mensageiro. Ela é superior ao mensageiro. Porque a mensagem é única, ela é suficiente e ela é divina. E o mensageiro não pode mudar a mensagem, sob pena dele ser considerado anátema, dele ser considerado maldito, certo? E os Gálatas não têm desculpa disso. Eles já sabiam isso, eles foram ensinados, eles viram como é que funcionava, então eles sabem o que é um anátema e eles estavam persistindo. E aí ele termina com uma pergunta retórica, uma das perguntas retóricas. Eu estou persuadindo agora ao homem ou a Deus? Quer dizer, eu agora estou tentando convencer as pessoas? Eu agora procuro agradar aos homens? Porque se ele estivesse agradando aos homens, ele não seria servo do Senhor. Ele estaria tirando proveito próprio daquilo, do Evangelho, né? E querendo desacreditar o que é correto. Parece que Paulo aqui, né, tá querendo afrouxar. Não precisa de circuncidar. Vamos afrouxar esse pecado aqui. Não é. O pecado aqui, na verdade, não está sendo questionado. O que está sendo questionado aqui é a verdadeira mensagem. Tá? Então, não é por obra, mas é pela graça. Então, Paulo não está querendo agradar ninguém. Paulo não está querendo tornar mais fácil. Não é que seja tornar mais fácil. É a verdade do Evangelho. Quem está fazendo o contrário são eles. Amém, amados? Bons estudos.